Olá, sinal verde para as emoções do mundo da velocidade. Olá, sinal verde para o mundo da velocidade, o seu programa Ocnicom com muito conteúdo, comentários e curiosidades sobre o mundo do esporte a motor. Eu, Alexandre Nunes, juntamente com toda a equipe Ocnicom, levaremos até você muita informação sobre as principais categorias no Brasil e no mundo. E a nossa tripulação já está completa no programa de hoje, recebendo aqui o nosso comentarista, campeão brasileiro de motociclismo, Gilmar Vidal. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, os amigos aí, amantes da velocidade. Final de semana quente lá em Silverstone. Tem final de semana quente em Silverstone e tem muita coisa para a gente discutir em duas rodas, hein, Gilmar Vidal? Porque o final de semana também reserva muito dos comentários que vem aí para o futuro, inclusive envolvendo brasileiros, mas isso a gente acompanha já já no nosso warm-up. O seu programa Ocnicom tem um oferecimento de Iner Energia, energia limpa, sustentável para você, para a sua vida. Fique atento ao que a Iner Energia tem para você. Sabia que você pode ter até 20% de desconto na energia produzida pela Iner todos os meses? Legal, né? Sem qualquer investimento, sem contrato de fidelidade e sem instalação de placas ou obras. Como? Tudo muito simples e com liberdade para você desfazer o contrato na hora que quiser. Pois é, a Iner oferece a você essa possibilidade. Você junta economia com sustentabilidade, porque a Iner produz energia solar de forma eficiente e renovável. Basicamente funciona assim. Sua empresa assina o termo de parceria com a Iner. Em fazendas solares, a Iner gera e injeta na rede da sua concessionária local, que distribui até a sua empresa. Depois de aderir, você passará a receber 2 contas por mês. Uma com os valores da energia produzida pela Iner, com até 20% de desconto. A outra da sua concessionária local, para pagamento da iluminação pública e valores residuais. Viu como é tudo muito simples? Acesse nosso site e peça a visita de um representante. Quanto antes você fizer isso, mais rápido começa a economizar. Iner Energia, economia, flexibilidade e nada de burocracia. Se são só vantagens, por que não? O seu programa Ocnicom também conta com o apoio de KS Home, móveis com elegância, para você decorar a sua casa, para ter aquele cantinho gostoso, com bem-estar, com muita tranquilidade, para você recuperar do seu dia a dia agitado. KS Home, móveis com elegância, decora a sua casa. O programa Ocnicom também conta com o apoio de Motorzão, sua melhor oficina de autos em Santos, no litoral de São Paulo. Para você que é aqui de Santos, da Baixada Santista, ou vem com frequência ao litoral de São Paulo, sentiu dificuldade com o seu carro, leve lá no Motorzão do nosso irmão Elinho, em novo endereço, nova estrutura, mas com aquela equipe qualificada e equipamentos de última geração, que vão deixar o seu carro sempre muito bem regulado, para você poder curtir a vida como você merece. E o seu programa Ocnicom tem muita coisa aqui para a gente aquecer. Então vamos diretamente para o nosso warm-up. O warm-up aqui destacando notícia do final de semana, Gilmar Vidal, trazida por Fausto Macieira, que é um dos mais responsáveis, entendidos, experientes, comentaristas, muito bem informado, trouxe em primeira mão aí, assinatura de contrato por 2 anos da Pramac e Yamaha com Diogo Moreira, sendo no próxima temporada 2026 ainda na Moto2, já na Pramac, com bosco escuro, com chassi, que hoje ele corre de Kalex, mas com bosco escuro, e na temporada 2027, com o novo regulamento da MotoGP, a ida para a MotoGP na Pramac e Yamaha. Eu acho que a gente tem aí um restante de temporada bastante animado com o Diogo Moreira e dá para a gente projetar um futuro bem interessante, né, Gilmar? Não, sem dúvida, a Pramac e a Yamaha em 27 com certeza vai estar com motor já V4, né? Então muito mais bem desenvolvido, então esperamos que ele chegue no momento certo na MotoGP. E em relação à Moto2, esse chassi bosco escuro não é o dominante
da categoria Moto 2. Então pode ser que ele sofra um pouquinho. Então vamos torcer para que ele conquiste o campeonato desse ano, que aí o ano que vem ele tem chance de ainda assim brilhar, fazer um bom campeonato, se preparando para a MotoGP. Para a MotoGP em 2027, aqui, Gilmar, fazendo um exercício de futurologia, nós tivemos um anúncio aí da contratação justamente pela Pramac e Yamaha do Toprak. Sim. Né, que está brigando aí por mais um campeonato na Superbike. Imaginar uma situação, Diogo Moreira, Pramac, Moto 2, o ano que vem, Toprak na principal categoria também pela Pramac e Yamaha. 2027, se ele não for para a principal da Yamaha, já imaginou uma dupla de pilotos com Toprak, o turco, e o nosso brasileiro Diogo Moreira? Ah, seria fantástico, né? Eu acredito que tem tudo para acontecer, até porque no contrato do Toprak ele vai receber moto oficial, né? Então não teria assim uma necessidade tão grande de migrar para a equipe oficial. Depende muito também do Rins, né? Que Sim. não tem feito um bom campeonato. Eu acredito que ele também não deva continuar além de 2026. E aí nós temos aí essa possibilidade de ter um campeão, né, da Superbike, como é Toprak, junto com um dos melhores pilotos que a gente está vendo aí da nova safra na Moto 2 hoje, o nosso piloto Diogo Moreira. Então, a conferir o final dessa temporada 2025 e torcer, né, nossa energia positiva para Diogo Moreira na sua trajetória na carreira profissional na MotoGP. Saindo aqui das duas rodas em âmbito mundial, vamos para as duas rodas em Londrina. Londrina tivemos etapa da Superbike Brasil, com o retorno de Eric Granado em grande estilo. Gilmar Vidal venceu a prova, pole position, recorde da pista, e os irmãos Kawakami ali completando o pódio, com Tom Kawakami na segunda posição e Meikon Kawakami na terceira posição, o que mostra, Gilmar Vidal, e até palavras do Eric, agradecendo a equipe por ter deixado a moto do jeito assim, extremamente fina, para que ele pudesse desempenhar em Londrina. Sem dúvida, a equipe Honda, que tem como preparador o Reinaldo Campos, que é aqui de Santos, é sem dúvida a melhor equipe do campeonato brasileiro, né? Com excelente preparação, uma boa estrutura, que dá condições do Eric mostrar todo o seu talento e o nível internacional que ele tem. E é muito bom vê-lo voltando depois de um acidente que ele teve, com cirurgia, com tudo, e voltar em grande estilo, vencendo, andando rápido. Isso dá muita confiança para ele seguir fazendo boas corridas, principalmente lá na Moto E, que é o campeonato que mais interessa para a gente vê-lo ganhar. Não tenha dúvida, e toda a sorte aí para Eric Granado na sua sequência da temporada 2025, totalmente recuperado, e como você mesmo lembrou, Gilmar Vidal, a confiança readquirida, e nós vamos acompanhá-la tanto na Moto E quanto na Superbike, que tem, sim, ainda nesse mês de julho, etapa em Interlagos, mas isso fica depois para a nossa agenda da outra semana. Estaremos juntos lá acompanhando mais uma prova de Eric Granado. Saindo da Superbike em Londrina, vamos para a Alemanha. Tivemos rodada dupla nesse final de semana da DTM em Nürburgring. Nürburgring, Gilmar Vidal, que tem uma coisa muito especial para a DTM, que é uma das principais pistas, né, cultuadas na Alemanha, e quem ganha em Nürburgring acaba sendo colocado para a história, né, porque fica em Nuremberg, então tem toda uma questão ali geopolítica envolvendo a Alemanha. E nós tivemos nesse final de semana, na prova 1, vencida por Georgian Pepper, com Thomas Prine na segunda posição e Maru Eng na terceira posição. Já na prova 2, tivemos Thomas Prine vencendo, com Jack Aitken na segunda posição e Thierry Vermeulen na terceira posição. Aqui não preciso destacar, porque é uma realidade, as corridas da DTM espetacular, uma pista de rua, com um circuito travado, né, principalmente com o cotovelo ali, e literalmente as disputas lado a lado, levando para cima da calçada, porque da principal reta ali, as calçadas têm a guia rebaixada, então muita gente ali foi passear em cima da calçada para poder fazer ali a luta, né, a competição, porta com porta, roda com roda, e a DTM é espetacular, com os carros que também desfilam, né? Os carros são fantásticos, né? Vale lembrar que o regulamento é bem livre, né? Tudo que lá atrás foi banido da Fórmula 1, esses carros utilizam, então
realmente é uma categoria fantástica. É uma categoria fantástica, a gente vai continuar acompanhando seu programa Alquinicom, acompanhando a temporada 2025 do Campeonato de Turismo Alemão. Saindo da Alemanha, vamos falar também de turismo, só que em Portugal. Tivemos em Vila Real, final de semana, com rodada dupla da TCR World Tour, circuito também de rua. E na primeira prova, Ian Elacher da França venceu, com Santiago Ritia do Uruguai na segunda posição e Esteban Guerrieri da Argentina na terceira posição. Na corrida 2, vencida por Teddy Bjork, o sueco, com Man Qinghua da China na segunda posição e Inácio Montenegro da Argentina na terceira posição. E o que nós vimos nesse final de semana, Gilmar Vidal, foi uma varredura da Lincoln. Os carros azul claro dominaram a temporada, né, ou melhor, as provas em Portugal neste final de semana. Então, parabéns ao pessoal da China, que a Lincoln, na verdade, né, a antiga Volvo, né, com os carros ali com a marca chinesa, dominando então a etapa portuguesa do TCR World Tour. Saindo do TCR World Tour, mas ainda permanecendo em Portugal, tivemos Porsche Cup Endurance, a primeira prova do campeonato Endurance, temporada 2025, em Portimão, com seus 300 quilômetros. E a dupla vencedora foi Marçal Miller e Felipe Fraga. Mais uma vez aqui, eu sempre brinco com o Marçal. Marçal é a personificação da Porsche. Sem dúvida. Né? É o piloto que mais venceu a bordo de Porsche e não foi diferente em Portimão, com seus instintos compartilhados com Felipe Fraga, e tivemos muitas disputas na pista. Na segunda colocação, na principal categoria, Miguel Paludo com Aula Master, e na terceira posição, Lucas Salles com Rafael Suzuki. Fica agora com um clipe muito especial, com imagens cedidas pela Porsche Cup ao seu programa Alquinicom, para que você possa ter um pouquinho da sensação que foi Portimão nesse final de semana, nos 300 quilômetros da Carreira Cup. Vocês viram aí muita emoção, muitas brigas, né? Entrada de safety car, muita disputa nas pistas, porque foi fantástico acompanhar Carreira Cup em Portugal, na primeira prova Endurance temporada 2025. Vamos sair agora de Portugal e vamos para a catedral também, o templo sagrado de Silverstone, Gilmar Vidal,
onde a mamãe natureza quis participar dos 75 anos em comemoração da Fórmula 1. Tivemos sim, começando aqui pela Fórmula 3, muita chuva ao longo do final de semana e nas provas. Na prova 1, foi vencida por Tassanapol e Trampuvazaki, com Martinius Stenhorn na segunda posição e Mário Boia na terceira posição. Já o nosso piloto Rafa Câmara na oitava posição na corrida 1. Na corrida 2, vencida por Mário Boia e com Teófilo Neu na segunda posição e Noel Leon na terceira posição e o nosso Rafa Câmara, infelizmente, na 22ª posição. Mas nós tivemos a interrupção por uma tromba d'água que caiu em Silverstone, não havendo condição de continuidade da Filter Race na Fórmula 3, Gilmar Vidal. Eu acompanhei a corrida e eu achei interessante o seguinte, a equipe do Rafael Câmara, que está liderando o campeonato com uma boa vantagem, acho que 27 pontos, eles fizeram a coisa certa, eles escolheram largar de slick, numa condição que ainda estava meia úmida, tinha parado de chover, era previsto uma chuva dali 20 minutos, então eles fizeram a coisa certa em marcar os dois adversários dele pela disputa do título. Então eles vão largar de slick? Também vamos. Porque se der certo para eles, dá certo pra gente. Se der errado, deu. E deu errado. Deu para todo mundo. Todo mundo. Então, eles não marcaram pontos, como você falou. O Rafa também não marcou e está tudo certo. Os dois concorrentes direto pela liderança do campeonato também não marcaram ponto. E ele saiu de lá numa corrida complicada com a mesma vantagem, 27 pontos. E aí a brincadeira que eu também fiz no final de semana, eu falei, menos uma prova e eu estou na frente. Então corram vocês atrás, porque tem menos uma prova até o final do campeonato. Na Fórmula 2, também com muita presença da chuva, tivemos na corrida sprint, vitória de Leonardo Fornaroli com Sebastião Montoya na segunda posição e Roman Stanek na terceira posição. Já na Filter Race, também com toda a umidade, com um pouco ali também sabia se ia começar ou não, se ia terminar ou não no horário, porque tinha a Fórmula 1 também, tivemos problemas com a chuva, mas a vitória ficou com Jack Crawford, com Alexander Dunn na segunda posição e Luke Brown na terceira posição. Agora chegamos aos 75 anos da categoria máxima do automobilismo mundial, a Fórmula 1, que é, na verdade, dia 13 de maio de 1950, foi a primeira prova vencida por Alfa Romeo lá no circuito de Silverstone, mas foram as festas, as festividades, Gilmar, que marcaram esse final de semana em Silverstone, e eu diria que a Fórmula 1, nos seus 75 anos, brindou um piloto da casa e brindou ainda mais um piloto perseverante na categoria máxima da Fórmula 1, Nico Hülkenberg. De fato, a gente mostra aqui a imagem do vencedor, mas eu acho que o grande vencedor deste final de semana foi o terceiro colocado, Nico Hülkenberg, Gilmar Vidal. Sem dúvida, ele, 15 anos de Fórmula 1, mais de 240 grandes prêmios, se não me engano, nunca havia chegado ao pódio e nessa corrida ele fez uma corrida magnífica, largando de 19º e chegando na terceira posição, na frente de Lewis Hamilton, fazendo várias ultrapassagens e realmente ele foi, inclusive, eleito o piloto do dia. Foi uma festividade tão grande que eu vi até uma notícia muito legal. Eles não estavam preparados para um pódio. A equipe não tinha champanhe para festejar. E no que eles conseguiram o pódio, a Mercedes gentilmente mandou uma caixa de champanhe para eles, para festejar. Então, foi assim uma coisa muito legal. Afinal de contas, o piloto é alemão, né? Então, exatamente. Tem um pouco disso, mas foi um grande prêmio marcado sim pela chuva, marcado também por decisões de engenheiro com o piloto, foi o caso principalmente que marcou Gabriel Bortoleto, na escolha logo no início da prova, com o advento do safety car, trocar para os pneus slick, arriscando, Ok, faz parte do aprendizado, foi uma sugestão que veio da equipe do engenheiro, o Gabriel aceitou a proposta, que ao longo da prova se viu que não foi a mais acertada, nem quem também tinha feito essa escolha. Quem permaneceu com os pneus intermediários do começo ao fim, realmente conseguiu os melhores resultados.
Mas isso também não invalida o aprendizado de Gabriel Bortoleto, Sem dúvida. né? Mostra que a equipe Sauber vem evoluindo, porque afinal de contas, em 2 provas, marcar pontos e seus pilotos serem eleitos os melhores do dia significa dizer pilotagem altíssima qualidade, resultados para a equipe, o que também, de certa maneira, vai deixando, né, a Audi mais contente, Sem dúvida. pois afinal de contas os pontos no Campeonato Mundial de Construtores é o que Trazem interessa. dinheiro pra equipe. Então isso já é um retorno de investimento. Sem Para quem dúvida. esperava 0, já Lógico. pode pintar alguma coisa, mas nós também temos que enaltecer, apesar do erro, né, admitido pelo próprio Oscar Piastri, quando do advento do safety car, ele ali acelerou e freou um pouco mais acintosamente, fazendo com que Verstappen ou ultrapassasse, isso gerasse uma reclamação tanto do Verstappen como também da Red Bull junto à direção de prova, e aí veio uma punição de 10 segundos para Oscar Piastri. No meu modo de ver, acho que foi um pouquinho salgado esses 10 segundos. Sem dúvida. Se a punição, talvez uns 5 segundos fosse o mais razoável, porque na pior das hipóteses, não, você fez isso, devolve a posição para ele, né? Deixa ele te passar e pronto. Sim, né? lógico. Então não seria aí 10 segundos o fiel da balança. Mas com isso, a gente também não pode esquecer a boa pilotagem de Lando Norris, que aí a Fórmula 1 também presenteou um piloto vitória em britânico em casa para a alegria dos ingleses que lotaram, Gilmar Vidal, 500 mil pessoas ao longo do final de semana em Silverstone. Fantástico. Digno de 500 milhas de Indianápolis, Fantástico. 500 mil. Então, em relação ao Piastri, o que eu penso é o seguinte, eu vejo no Piastri muito do Ayrton Senna e também do próprio Max Verstappen, que é a frieza, a velocidade, a capacidade de aprender rápido com os erros. Então, eu penso para mim que é assim, ele se penalizou muito, mas internamente, não se expondo, como outros pilotos fazem, do erro que cometeu. Tudo bem, a penalidade para ele foi exagerada, 5 segundos seria de bom tamanho. Acredito que se fosse 5 segundos, ainda assim ele venceria a prova. Venceria porque a diferença dele Era 4 era 4, segundos, né? Então né? você tinha ali, Então, embora no final deu mais de 6 segundos pro Norris. E aí ele viu que estava perdido, não ia conseguir mesmo e passou a não arriscar. Então eu tenho certeza que vai acontecer com ele o que aconteceu com Senna em Mônaco, quando ele estava 1 minuto à frente do Prost e bateu. Dali para frente ele mudou o jeito dele de pensar, de agir, de pilotar e não cometeu mais erros assim. A mesma coisa aconteceu com Max Verstappen, né, numa situação também de errar e não se permitir mais isso. Então eu acredito que isso que aconteceu com o Piastri vai ser decisivo para ele conquistar o campeonato desse ano, que para mim ainda é, mais ainda agora, o meu favorito para o campeonato. E é isso, nós vamos acompanhar o desenrolar da temporada 2025 da Fórmula 1, que teve vitória então de Lando Norris no Grande Prêmio da Inglaterra, com Oscar Piastri na 2ª posição, Nico Hülkenberg completando o pódio na 3ª. Lewis Hamilton veio na 4ª posição, muito próximo, uma briga, chegou até a ensaiar uma aproximação ao Nico Hülkenberg, mas depois deu uma pequena recuada, né, por conta das condições de pista. Max Verstappen foi o 5º colocado e abusou da sorte, porque por 2 ocasiões ele foi passear fora da pista, mas ainda assim conseguiu a 5ª posição. Pierre Gasly na 6ª posição, Lance Stroll na 7ª posição. Vale lembrar que o Max Verstappen com a Red Bull decidiram fazer um acerto com pouca pressão aerodinâmica para tentar andar mais de reta, né? E não apostando na chuva do domingo. Então, como os carros não podem ter alteração depois da classificação para a corrida, ele sofreu muito por conta da pouca pressão aerodinâmica numa situação de chuva, tanto que a gente via que ele sofria para segurar o carro, e ele, que é um bom piloto na chuva, rodou aí uma vez, outra vez escapou, mas devido a essa condição de ter optado para fazer a pole, para tentar largar na frente, pouca pressão aerodinâmica, e com isso ele sofreu na chuva. Esse é o resultado, porque como você lembrou, Gilmar Vidal, a Fórmula 1 hoje não permite mais, depois que o carro sai da classificação, você está em parque fechado, você não consegue fazer ajuste.
Só completando aqui os 10 primeiros, com Alex Albon, com Lance Stroll na 7ª posição, Alex Albon foi o 8º, Fernando Alonso na 9ª posição e George Russell completou então a tábua de classificação do Grande Prêmio da Inglaterra. Nosso Gabriel Bortoleto, mais uma vez, não completou a prova, ficando então na antepenúltima posição. Então, saindo da Fórmula 1, vamos para a Indy Next. Indy Next que reservou para a gente um final de semana com brilho de Caio Collet. Vitória é verdade em Mid-Ohio de Dennis Hauger, com Caio Collet na 2ª posição e Luke Hughes na 3ª posição. O nosso piloto Caio Collet cada vez mais à vontade na Indy Next, continua na 3ª posição do campeonato esse liderado por Dennis Hauger. Saindo da Indy Next, vamos para a principal categoria, a IndyCar, com vitória de Scott Dixon, com Alex Palou na 2ª posição e Christian Lundgaard na 3ª posição. E aqui eu vou fazer um parênteses gigantesco. Quem liderava a prova com folga até 5 voltas para o final era Alex Palou. E a pergunta que a gente sempre brinca, Gilmar Vidal, quem é que para Alex Palou? E aí veio também outra resposta em Mid-Ohio. Quem para Alex Palou? O próprio Alex Palou. Porque liderando a prova com vantagem, sobre Scott Dixon, que estava em 2º lugar, Scott Dixon tendo que fazer uma prova de controlar, que só ele consegue fazer isso na Indy, controlar combustível e desgaste de pneu, e ele conseguiu passear fora da pista. Então, por um deslize, não digo que foi falta de concentração, mas quis talvez ali abusar um pouquinho mais, foi para a terra e quando voltou, Scott Dixon passou, o Alex Palou, ainda com o uso do push to pass, tentou encostar, mas não foi o suficiente para conseguir tirar a vitória do neozelandês, para a alegria do seu Chip Ganassi, que foi lá dar um abraço no seu piloto, vencendo mais uma na Indy na temporada 2025. Saindo da Indy, continuando nos Estados Unidos, vamos para Chicago, onde um outro neozelandês varreu o final de semana na NASCAR. SVG, de Shane Van Gisbergen, venceu na Xfinity Series no sábado, com Cornel Zielinski na 2ª posição e Chadon Creek na 3ª posição. E aí veio a prova de domingo. Bingo! Shane Van Gisbergen cravou novamente a vitória nas ruas de Chicago, com Ty Gibbs na 2ª posição e Tyler Reddick na 3ª posição. Foi a prova, Gilmar Vidal, que ele, quando foi convidado na temporada passada, na temporada retrasada, acabou assombrando o mundo da NASCAR, porque nunca tinha entrado num carro da NASCAR, vinha sim da Supercars Austrália, que também são carros altamente potentes e fantásticos, e foi lá, e ele vence a sua prova de estreia nesse mesmo circuito de Chicago, o que lhe confiou um convite para vir para a temporada 2024, ali num processo de se acostumar com o carro, de se aclimatar com o ambiente da NASCAR, né, com os circuitos ovais. E nesse ano, quando tem circuito misto, pode ter certeza que o SVG vai para cima. Vai estar na frente. E aí, acho que eu já descobri qual é o circuito preferido dele, é Chicago. Então, parabéns ao SVG por esse final de semana impecável na NASCAR norte-americana. E assim, fizemos o nosso aquecimento para uma conversa de paddock, Gilmar Vidal, extremamente interessante, com o piloto Ricardo Pocinha. Ricardo Pocinha, piloto da MG Cup, corre na GT Series também, mas eu digo que, até isso eu brinquei com ele na nossa entrevista, que Ricardo Pocinha, para mim, ele traz uma irreverência ao mundo da velocidade. A começar pelo macacão dele bicolor, que ele troca com o pai, né? Enquanto um lado é preto, o outro lado é branco e vice-versa. Mas nessa temporada ele inovou ainda mais, fazendo o seu carro com grafite. O carro dele, uma GT4, uma Mercedes GT4 espetacular, toda ela grafitada, isso não é adesivo. Que legal. Muita gente acha, não, hoje a gente fala de pintura, mas tudo é adesivado. Não, foi feito grafite mesmo, pintado a pincel, com detalhes ali, por um artista plástico espetacular. E nós tivemos oportunidade de fazer uma conversa de paddock muito especial, até ligeiramente rápido, porque o Pocinha estava entre uma prova e outra, entre um treino e outro,
das categorias da qual ele participou lá no Velocitar, no final de semana de altíssima velocidade da quarta etapa do Campeonato Paulista, entre GT Series e a MG Cup. Mas batemos um papo muito bacana com Ricardo Pocinha, contando um pouco da sua tenra participação no mundo da velocidade, uma vida de apenas 2 anos, tá? Competindo com equipe própria, vinha das arrancadas, vinha de fazer eventualmente um track day, né? um treino mais rápido, mas há 2 anos, sim, com equipe estruturada e já conseguindo bons resultados na pista. Então fique agora com a conversa de paddock muito especial que fizemos no Velocitar, direto das pistas, não foi nem no paddock, foi da pista, do box, com muito barulho sim, com muitos carros durante a nossa conversa. Ricardo Pocinha, conversa de paddock. Conversa de paddock no seu programa Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade até você. E aqui com um convidado muito especial no episódio de hoje, Ricardo Pocinha, piloto da MG Cup. Mas eu diria, Ricardo, seja bem-vindo em primeiro lugar ao programa Ocnicom, a Conversa de Paddock. Ricardo, você, para mim, traz um pouco de uma irreverência que muitas vezes no mundo da velocidade parece até que é proibido, né? É aquela coisa muito estanque, mas você faz uma disruptura. A começar pelo macacão branco e preto. Conta um pouquinho de onde vem essa irreverência e Ricardo Pocinha por Ricardo Pocinha, de onde vem a paixão pela velocidade? Bom, vamos lá, muito prazer, sou Ricardo Pocinha. Já começa pelo nome, né? Pô, o que é Pocinha? É sobrenome, não é? Na verdade, isso é um apelido carinhoso por conta de um carro que eu tinha que vazava óleo. Já começa por aí toda essa brincadeira, né? O número dos carros, C69, outro C70. Assim, o automobilismo foi uma coisa que sempre foi muito cultural na minha família, na parte de curtir e gostar do automobilismo. Mas nunca foi assim, não temos pilotos na família, não somos do automobilismo, digamos assim, somos cadetinho ainda, faz apenas 2 anos que a gente corre. Sempre foi um sonho, a gente sempre gostou muito, mas não tinha nem oportunidade, nem recursos na época. Quando as coisas melhoraram um pouquinho, a gente resolveu viver esse sonho nosso da família aí, tanto eu quanto meu pai. Eu sou o Ricardo Júnior, ele o Ricardo Martim, né? E, cara, esse sonho veio ali em 2022, quando a gente já estava brincando bastante de track day, fazendo voltas rápidas, mas nunca tinha competido de verdade. E a gente falou, não, pô, vamos profissionalizar esse negócio, é uma coisa tão legal. A gente sempre gostou muito de Mercedes. Sempre tivemos Mercedes, uma história de Mercedes na parte de arrancada, de outros tipos de corrida, né? E a gente tirou nossa carteira de piloto. E primeira etapa que a gente fez na vida, inclusive, foi aqui no Velocitar. A gente estreou no automobilismo na Mercedes e aqui no Velocitar. Então aqui é um lugar muito especial que a gente gosta bastante. Primeira corrida a gente dividiu o carro. Péssimo. Foi a primeira e única. Nunca mais divido o carro com meu pai, não dá. Nem na mesma categoria, a gente briga muito. É conflito de geração ou acerto do carro? Não, é geração mesmo, a gente briga muito. Eu não paro de falar 1 minuto no rádio, ele gosta de silêncio. Então é totalmente o oposto. Então não dá certo. Agora, você está colocando aqui pra gente, nós estamos aqui no Velocitar e mais do que uma conversa de paddock, é conversa nos boxes. Sim, né? Porque a gente está aqui, está acompanhando toda uma movimentação de pista que é natural. Agora, você coloca que essa vida, digamos assim, profissional no automobilismo é uma coisa recente. Sim. Mas a paixão, de certa maneira, ela já vem de longa data. Sim, desde pequenininho, olhando o carro, assistindo corrida juntos. A gente, sei lá, passando domingo de manhã, sábado de manhã assistindo treino e corrida de Fórmula 1. Ia viajar, ficava vendo os carros, nossa, carro tal. Sim, sempre gostamos muito de carro e de corrida. Mas essa parte de competir mesmo é recente. Agora, de onde vem essa irreverência, Ricardinho? Claro, até um pouco engraçado isso, porque meu pai é bem mais velho que eu tenho 30, ele tem 54. E a questão do número, a gente nunca foi piloto, então não tem aquele negócio de ser o meu número, que a galera leva às vezes de pequeno do kart. Vai subindo. Então assim, falei, putz, que número que eu vou ser? Falei assim, pô, eu sou um cara que gosta de bagunça, de brincadeira, de ficar zoando todo mundo. Falei, eu vou ser o 69. Porque todo mundo fica na dúvida, esse número aí, isso acaba chamando atenção. Então foi um jeito interessante que a gente viu de fazer isso.
E como eu disse, a primeira corrida, a gente dividiu o carro. E meu pai também nunca teve número. Sim. Aí ele falou, pô, mas que número que eu e você agora que a gente tem 2 carros? Eu falei, ó, você nasceu em 70, eu sou 69 e vai o 70. Então já começa essa loucura do número porque foi uma coisa engraçada que acabou dando certo. E o negócio dos carros vem um pouco da história dos carros de arrancada. Tá. A gente tinha uma Mercedes de arrancada que ela era a parte da frente branca e a parte de trás preta. Ela ia fazendo um degradê, escurecendo e tal. E meu pai quis levar isso adiante. Ele gostava desse layout, quis levar adiante. Por aí foi. Eu já fiquei com o carro ano passado, meu carro era todo preto. E minha filha de 5 anos chegou pra mim e falou, pai, por que você não pinta as rodas de rosa? Eu falei, eu acho que combina o preto com rosa, viu? Por que não, né? E meu pai também quis mudar o layout e falou, cara, eu vou fazer metade branco de um lado e metade preto do outro. Eu falei, vambora! Então assim, ano passado ele correu assim e eu depois acabei mudando meu layout, eu fiz o oposto dele. Aonde o lado dele é branco com a faixa preta, o meu é preto com a faixa rosa e inverte o outro lado. Então os macacões são invertidos, inclusive as sapatilhas, uma de cada cor. O pé é o mesmo, não? É. Facilita, né? Já compra o trabalho, não teve que comprar 4, comprou 2. Você compra 2 e faz a troca. É isso aí. Agora, você está destacando que você vem da arrancada. Evidentemente, ali você participar das batalhas. Sim. É uma outra pegada, né, cara, do que você ter aqui que fazer 20, 30 voltas. Você também participa de corridas de endurance. Sim. Você também já participou de 1000 milhas, está na Road to 1000 milhas, então Isso você aí. tem uma outra perspectiva também. O que você destacaria assim, que é a grande diferença da arrancada para você vir para uma categoria como a Mercedes, já que Mercedes você conhece, mas da MG Cup, o que você destaca assim, na atitude do piloto? Assim, a arrancada eu acho que é muito mais estressante, assim, a questão de concentração, porque você tem ali no máximo 10 segundos, que é onde você tem que estar 100% concentrado, tem que ser perfeito. Você tem que acertar a largada, você tem que acertar as trocas de marcha e tem que conseguir controlar o carro. Então, mentalmente é muito pequeno, é muito curto, segundos, mas exige uma concentração muito grande. E a emoção de você estar parado e dar uma puxada com o cara do lado, você vai olhando para frente, olhando para o lado, é uma emoção muito grande também, uma coisa que eu gosto bastante ainda. Mas a pista tem o seu charme também, que eu diria que, como a gente tem algumas voltas, alguns erros que às vezes eu cometi na largada eu consigo recuperar em pista. A corrida é muito dinâmica, então a cada curva ela muda. Então tem esse charme, por isso que eu acho muito bacana que você tem que ser muito mais calmo e usar muito mais a inteligência para poder ir bem numa corrida. Já na arrancada é basicamente técnica e concentração. Você acredita que, aproveitando esses 2 universos que você tem como piloto, você acredita que a tua passagem, a tua atuação na arrancada te ajuda a entender melhor uma largada numa corrida? Eu acho que porque ali você tem as luzes, né? É a única coisa que eu acho que uma ajuda a outra. Mas isso não só da experiência da arrancada, mas também treinos bastante. A gente tem um centro de treinamento nosso, que a gente tem lá em Jundiaí, voltado para o motorsports. E eu acho que essa parte de tempo de reação, dos treinos neurosensoriais, cognitivos, são extremamente importantes. A partir do dia que eu comecei a treinar isso de verdade, as minhas largadas mudaram todas. Assim, você é mais rápido, quem acelerou 1 milésimo de segundo antes vai ter muita vantagem no final da reta. Então, eu acho que o que a arrancada ajuda para a pista é basicamente a largada e essa questão da concentração. Mas como eu falei, eu não sou um cara muito da concentração, eu acabo conversando com o engenheiro, contando piada no rádio, olho para a GoPro, para um câmera on-board, dou tchauzinho no meio da corrida. Eu não consigo ser muito sério. Pelo menos as tomadas ficam interessantes. Exato. Acompanha. Se eu concentrar muito, eu acho que eu erro. Tem que ficar um pouco mais descontraído. Falando aqui, trazendo já para o universo da MG Cup, você vivencia essas últimas temporadas aqui na Mercedes. E você está pegando uma passagem de carro. Sim. Né? Obviamente, você pilotar uma GT4 é uma coisa, Sim. pilotar uma CL300, uma CLA é um outro universo, Sim. como agora as A45. Sim. Fazendo desse mix, embora a estrela de 3 pontas seja a mesma, Sim. fazendo esse mix da MG Cup, como é que você traduz essa experiência aí?
A A45 ela é bem parecida com a CLA, só que um pouco mais forte, né? Ela é 100 cavalos a mais que o carro do ano passado. Eu ainda não tive a oportunidade de guiar esse carro na configuração de corrida. Com o carro original eu já andei, é um carro muito bom, muito legal. E a GT4 aí já é outra coisa, aí é um carro de corrida de verdade, onde você tem que conseguir frear forte, não é simplesmente pisar no freio, tem Sim. que pôr pressão de freio mesmo. Muita coisa faz muita diferença aqui nesse carro. E o detalhezinho é o que resume tudo. É esse pelinho aí que faz, Exato. que faz a diferença. O pelinho é o que resolve. Agora, quando você está a bordo de uma GT4, dá saudade da arrancada, você fala, isso aqui ainda tem cavalaria aqui. Cara, eu gosto muito, assim, porque aqui a gente está falando de um carro que trabalha entre 400 e 500 cavalos, dependendo do mapa. E é uma aceleração muito bruta, é torque em todas as marchas, é muito legal. Só que a arrancada é legal também, pô, os carros de 1000 e poucos cavalos lá tem a sua emoção sem também. Dúvida, sem dúvida. Mas hoje eu acho que eu pendo mais pro lado do circuito. Do circuito. A bordo de uma GT4, que é um carro de corrida de verdade, é uma sensação muito bacana. É assim, o carro que você aponta, ele vai, você freia, ele para, você acelera, ele vai muito rápido. Então assim, você se sente de verdade um piloto ali. Ali você fala, não, agora acho que eu me formei de verdade como piloto aqui. Já estou graduado Exatamente. na pista. É isso. Acho que é importante isso que você está levantando, Ricardo, porque é um carro de corrida, preparado para a corrida. Ela veio ao longo das temporadas, né, da segunda temporada que nós estamos vivenciando, com um mapeamento sendo cada vez mais calibrado, Exato. porque ela não começou no seu mapa principal, né, ela veio se ajustando até para que os pilotos pudessem se aclimatar com esse carro, porque de fato ele é um bruto. Sim. Né, comparado E a outras ele categorias. já até teve um downgrade, digamos assim. A gente estava testando o mapa 7 Sim, e por convenção voltou um pouquinho para o mapa 4 agora. tá. Porque a gente viu que a diferença de tempo era pouca e conserva um pouco mais o carro também. Isso é uma coisa muito interessante da categoria, que é essa filosofia low cost, Sim. que possibilita a gente com um orçamento bacana estar competindo num carro desse nível, com pneus slick e nos melhores autódromos do Brasil. Dentro das pistas que você já pilotou, obviamente talvez Interlagos seja para a maioria dos pilotos, para não dizer a totalidade, aquela coisa assim do uau, é o templo. Sim. Interlagos, Mas eu não gosto de velocidade do Interlagos, não é a minha preferida não. Aonde viu? eu ia chegar, Não é minha parceiro. preferida. Até pela sua irreverência, Interlagos talvez não esteja no top, Não. né, do circuito. Quem é a pista favorita? Cara, aqui no Velocitar eu já até ganhei corrida e é a que eu menos gosto. A número 1 no coração é Goiânia, Goiânia. porque tem a maior reta e é onde tem as maiores velocidades e acho que o bichinho da alta velocidade é o que mais me pega, assim. Então, Goiânia é a pista número 1 no meu coração. Então você imagina agora a Goiânia sendo reformada. Estamos com sendo saudade de Goiânia já. Trabalhando ali, né? O alargamento da pista, a melhoria nas áreas de escape para receber a MotoGP a partir de 2026. Mas se atende a FIM, atende FIA. Com certeza. Porque o processo da FIM é muito mais exigente do que a própria FIA, né? Até porque Sim, a questão é o seguinte, você está dentro de um cockpit, né, com um Gaiola ou com Santo Antônio ou qualquer que seja, Moto, com você é o halo, para-choque. moto você é o para-choque, né? Mas qual é a expectativa de reencontrar Goiânia depois de uma reforma que a gente sabe que está sendo muito bem executada? Exato. Com todo cuidado, a gente vem acompanhando a reforma de Goiânia e a gente sabe que ali tem um refinamento muito grande. O coração bate mais forte? Sim, infelizmente vai ser só para o ano que vem, mas se Deus quiser a gente vai estar lá acelerando. Estou muito ansioso para voltar para lá. Goiânia, Velocitar, Interlagos. Não, Interlagos primeiro. Qual outra pista assim que você, independente de ser com a MG, que você já pilotou, que você fala, pô, também é um grande barato? Cara, eu não conheço muitas pistas aqui no Brasil, eu acho que esses são o top 3. Mas assim, aonde eu tô curioso para conhecer, que não conheço, que vai ter etapa esse ano é Cascavel. Cascavel. O pessoal fala daquela curva 1 ali Tem que saber fazer. do Vacião, eu tô curioso para chegar lá. Eu acho que assim, eu andei em algumas pistas não padrão CBA, o padrão FIA, aqui no estado de São Paulo. Como eu disse, eu sou cadetinho ainda. Sim. Então, Interlagos, Velocitar e Goiânia. Aqui em São Paulo já andei em Capuava, Aras, ECPA e por aí vai.
Raceville também, a gente esteve lá, foi Sim, muito bacana. sim. É uma pista que promete, ainda não está homologada infelizmente, mas vai ser e com certeza vai ser um lugar muito legal. Nós estamos aqui, sim, em São Paulo são poucas, né, por causa dessa experiência que a gente tem aqui de 2 anos, mas estou ansioso para Cascavel. Eu acho que, assim como Goiânia tem esse desafio da maior velocidade, Sem dúvida. Cascavel tem o desafio de ser umas curvas muito difíceis, então lá eu acho que é um lugar que também vai ficar no coração. Projetando assim a carreira do Ricardo Pocinha, onde está Ricardo Pocinha daqui a 5 anos? Cara, não tenho ideia. Como eu disse há 5 anos atrás, eu nunca imaginava que eu ia estar dentro de um carro de corrida, embora sempre quis muito, mas não tinha essa perspectiva. Então, daqui 5 anos eu quero só estar correndo em algum lugar. Quero continuar a estar na pista, que eu tenho certeza que vou estar muito feliz, independente do lugar que eu esteja. E como fazer para conciliar? Porque você é o que a gente considera um gentleman driver. Sim. Né? Como conciliar a vida profissional com a vida de piloto, cara? Tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, né? Porque estamos trabalhando, hoje a gente tem negócios próprios, então facilita um pouco essa questão de horário e tudo mais. Mas tem que negociar em casa também com a patroa, porque ela não gosta de corrida. E ela sua fica chefe de equipe com 5 anos, é isso? Exatamente. Essa é a tua minha, chefe de equipe. E a minha chefe de equipe de 5 anos ali que não tem jeito. Elas gostam de torcer, mas ficam com medo, então preferem não vir para o autódromo, aí fica nesse impasse, principalmente nas corridas mais distantes, né, de São Paulo. Mas assim, dá pra levar, tem que ter consciência, porque não dá para querer só fazer o automobilismo também. Você tem que estar trabalhando, tem que estar cuidando dos outros negócios. Mas a parte boa é que com o automobilismo a gente consegue juntar algumas coisas. Perfeito. Então muitos negócios acabam saindo daqui. É network. um hobby rentável. Sem dúvida. A gente consegue um patrocínio, a gente consegue conhecer pessoas interessantes e fazer um network. Então tem que entender também que aqui não deixa de ser um trabalho. Ainda mais agora com equipe própria, eu virei chefe de equipe. Aí tô trabalhando mais que pilotando mesmo. Não tenha dúvida disso. E é isso, Ricardo. A nossa conversa de paddock é esse papo, para que a gente possa conhecer melhor os personagens e as pessoas que amam a velocidade, como nós amamos e que o espectador do programa Alquinicon também ama. Queria muito agradecer a tua participação, por estarmos aqui no Velocitar, por estarmos aqui tendo de cenário a sua Mercedes, que é irreverente na sua pintura. E a gente nem comentou, né? O carro era metade branco, metade preto, mas agora já virou outra coisa. A gente chamou um amigo nosso e ele fez grafitou. Um grafite muito bacana no carro. Ele só usou pincel e spray, não tem aerógrafo, nada. Então assim, é um trabalho muito artesanal, é uma obra de arte mesmo, sobre rodas e com motor pra gente apreciar acelerando. É isso aí, Ricardo. Obrigado por ter aceitado o convite do programa Alquinicon. E você que ama o mundo da velocidade, o Conversa de Paddock, trazendo os personagens que fazem do mundo da velocidade aquilo que nós mais amamos. Por isso, Alquinicon, o mundo da velocidade se encontra aqui. Vocês acompanharam aí um papo muito descontraído com o Ricardo Pocinha, contando aí as suas aventuras do mundo da velocidade. E, como ele disse, né, correr com o pai não foi uma boa, né? O pai gosta de silêncio no rádio, ele gosta de falar, muito agitado. Então, ambos correm separados. O papai corre com o carro numeral 70, que foi o ano que ele nasceu. E ele, Ricardo Pocinha, corre com o numeral 69, que aqui dispensa apresentações, porque é por esse motivo mesmo que ele colocou o seu carro, o seu numeral no carro, e até como ele mesmo justifica. Tanto ele quanto o pai não tinham uma trajetória de pilotos, não tinham um número. Né, cativante ali, que trouxesse desde o kart. Então foi um momento também dessa irreverência que pai e filho trouxeram para o mundo da velocidade. Agora, vamos para a nossa Final Lap com a agenda do próximo final de semana, que tem muita coisa assim para a gente acompanhar. Mas antes, fiquem com a mensagem de KS Home, móveis com elegância, e a nossa Final Lap. Presente Grupo KS, com as lojas KS Home e Casa Matu, oferecendo uma ampla seleção de móveis e decoração, seja para renovar ou criar um novo estilo. Grupo KS tem tudo o que você precisa para deixar a sua casa nova.
Alep aqui destacando do outro lado do mundo. Em Townsville, Ride Park, temos Supercars Austrália nesse final de semana, com corrida na sexta-feira, de quinta para sexta, às 20 para as 3 da manhã, com corrida 2 acontecendo de sexta para sábado, às 2 da manhã, e a principal corrida, terceira corrida do final de semana, de sábado para domingo também, às 2 da manhã. Vale a pena acompanhar pelo YouTube, os carros são fantásticos, extremamente possantes e numa pista desafiadora. Supercars Austrália nesse final de semana. Fantástico. Saindo da Austrália, vamos acelerar em 2 rodas na Finlândia. Final de semana com o Campeonato Mundial de Motocross, com corrida de classificação no sábado às 11h25 da manhã e no domingo, prova 1 às 8h15 da manhã e a corrida 2 às 9h10 da manhã na Finlândia. Gilmar Vidal, muita terra molhada na Finlândia, um país gelado, Sim. mas que sempre traz excelentes pilotos e excelentes corridas. Sem dúvida, e o campeonato está já se afunilando, né, para decisão, então com certeza vale a pena acompanhar. Vale a pena acompanhar, a Band Esporte transmite, o YouTube, muitas são as fontes de informação e de prazer nesse final de semana. Vamos continuar, sim, em 2 rodas. Só que agora Mundial de Superbike em Donington Park. Donington Park também traz boas recordações pra gente, né? Nossa Senhora, a melhor primeira volta da história da Fórmula 1. E eu diria que o grande coadjuvante ali pau a pau foi Rubens Barrichello, que também saiu lá de bagagésimo lugar e passar em 4º lugar também foi espetacular. Sem dúvida. Mas a volta do Senna, por todos os adversários ali, foi espetacular. Temos sim nesse final de semana a rodada então da Superbike, com corrida 1 no sábado às 11 da manhã, corrida Super Pole no domingo às 7 da manhã e a corrida 2 às 10 da manhã, imperdível, no domingo, Band Esporte, Band Play, YouTube, para a gente curtir em 2 rodas Donington Park, Gilmar. Sem dúvida, imperdível, até porque Toprak já com um contrato para a MotoGP, ele não quer deixar barato. Ele vai querer sair do Superbike com o título, né? E a diferença é cada vez menor para o Bulligan. Isso, e o Bulligan vai querer resistir para não deixar ele levar o título para a MotoGP. Então, imperdível. E outra, aquele velho ditado, pista boa... Não tem corrida ruim. E é isso que nós vamos acompanhar nesse final de semana. Também vamos acompanhar no próximo final de semana, em Sachsenring, na Alemanha, Grande Prêmio da Alemanha de MotoGP. As feras vão acelerar nas terras alemãs. Às 10 horas da manhã no sábado temos a corrida sprint da MotoGP. Já no domingo, para levantar cedinho, 6 da manhã, Moto3. 7h15 é a vez da Moto2. E a classe rainha com largada às 9 da manhã para o GP da Alemanha. O que esperar de Sachsenring com as feras, Gilmar Vidal? Sem dúvida, favorito disparado para a vitória, o Marc Marques. É uma das pistas onde ele... domina, né? Há muitos anos dominou, tem várias vitórias lá. É uma pista um pouco travada, na qual as motos estão sempre inclinadas, trocando marcha, freando, reduzindo, inclinadas. É uma corrida que eu acredito que quem possa fazer um bom trabalho também é a Aprilia, que tem uma boa aerodinâmica, uma boa ciclística, e também a Yamaha, né? Com o Quartararo também acredito que deve vir. Mas sem dúvida nenhuma é uma corrida para o Marc Marques mostrar a soberania nele nesse ano. E vamos acompanhar se Alex Marques retorna, né? Porque a previsão depois da operação é que ele voltasse para a Alemanha, 15 dias aí de recuperação. Então vamos aguardar aí esse final de semana. Eu acho um pouco precoce, é uma pista muito exigente fisicamente, né? Que exige muito de curva, freada o tempo todo, não tem reta para descansar. E também estão falando que o Jorge Martin vai fazer um teste privado essa semana e, se der tudo bem, talvez seja até liberado para voltar nessa prova. Eu só espero que ele seja cauteloso nesse teste privado para depois não se quebrar de novo, como aconteceu da última vez. Né? Então, tomara. Vamos aguardar aí, então, com muita expectativa, Grande Prêmio da Alemanha de MotoGP nesse final de semana. E quem sabe com uma vitória do Diogo Moreira, na Moto2. Sim, a nossa torcida para o nosso Brazuca. Agora também de contrato novo com Pramac e Yamaha. Motivadíssimo. Então vamos para cima, porque Diogo Moreira tem dado muitas alegrias para a gente no domingo pela manhã.
Saindo lá da Alemanha, mas vamos continuar em duas rodas, nós temos Arena Cross nesse final de semana, no sábado mais precisamente, em Jundiaí. Terceira etapa, melhor dizendo, da temporada 2025, imperdível, todos os ingressos já foram trocados, porque como é característica da Arena Cross, né, com Carlinhos Romagnoli à frente desse espetáculo maravilhoso, e o seu programa Alquinicom vai acompanhar o que vai acontecer nesse final de semana, mais precisamente no sábado, lá em Jundiaí, e trazer as informações para você no próximo programa. Arena Cross, Jundiaí, imperdível, nesse sábado. Saindo da Arena Cross de Jundiaí, vamos voltar para a Alemanha, só que não mais em duas rodas, em 4 rodas, temos rodada dupla em Tempelhof, com a 13ª e a 14ª etapa dos EPRIX da Fórmula E, temporada 2025. Corrida 13, né? Portanto, no sábado às 11h05 da manhã e no domingo, no mesmo horário, às 11h05 da manhã. Não precisamos dizer que é imperdível acompanhar a Fórmula E e os seus carros elétricos acelerando, e a nossa torcida, né? Por Luca de Grassi, com a sua Yamaha. Falamos tanto de Yamaha, mais uma vez, Yamaha Lola aí. Saindo da Alemanha, não dá aqui para não ficar na expectativa, Gilmar Vidal, com os belíssimos carros que já chegaram a São Paulo, que já estão ali naquela pré-montagem, né, em Interlagos. Afinal de contas, nesse final de semana, temos às 6 horas de São Paulo, etapa válida para o Campeonato Mundial de Endurance da WEC, temporada 2025. Corrida essa que vai acontecer com largada às 11h30 da manhã no domingo. Mas toda a expectativa para os treinos, para ver esses carros absurdamente maravilhosos, sem dúvida, que enchem os nossos olhos. A nossa torcida também vai para Dudu Barrichello, a bordo da sua Aston Martin, na categoria GT3. Então são vários os motivos para ir a Interlagos, para acompanhar às 6 horas de São Paulo. Gilmar, você arrisca um palpite de quem vai vencer essa prova? Vence Toyota, vence Peugeot, vence... Olha, quem vence? A Toyota dominou os últimos grandes prêmios o ano passado, né? Venceu o Toyota no Brasil. Realmente uma equipe muito forte, mas a gente tem visto durante o campeonato que a Ferrari vem aí vem acumulando essa questão. Vitórias. Aí vem essa né? questão. Vem acumulando vitórias. Eu não sei dizer exatamente esse circuito de Interlagos, qual o carro que pode favorecer mais ou menos, até porque é uma endurance, tem uma série de fatores que influenciam, que é também aquele negócio do stint eletrônico. Sim, e o fato é o seguinte, Gilmar Vidal, a pista de Interlagos para endurance ela é muito curta. Sim, sem Os dúvida. 4.309 metros, nós Sim. vamos ter uma prova, principalmente com os hypercars, chegando muito rapidamente rápido, no GT3. Um trânsito muito então, grande. é um trânsito constante, é um circuito que todos nós conhecemos e amamos, mas é um circuito muito técnico. Sim, né? sem dúvida. E por essa curta distância, principalmente nos carros de endurance, nós vamos ter seguramente uma corrida altamente movimentada. Sem dúvida. Mas como você fala, não dá para arriscar, é Não. verdade. Toyota vai muito bem, Ferrari está indo muito bem, os a BMW Porsches, vem evoluindo. a BMW, as Porsches a gente não pode descartar em momento algum. Nunca. Mas é uma corrida para a gente acompanhar assim, vibrar. E a felicidade, né, de uma cidade Interlagos, né, principalmente a cidade de São Paulo, receber 3 das principais categorias do esporte mundial. Isso acontece com a Fórmula E, no IMB, é verdade, mas a WEC em Interlagos, a Fórmula 1, que já é consagrada em território paulistano. Então, vamos torcer sim por uma belíssima prova ao longo desse final de semana em Interlagos. Um detalhe muito importante, que em Interlagos a gente sabe que o melhor ponto e um dos únicos pontos de ultrapassagem é na freada do S do Senna, e a gente sabe que há uma grande diferença entre os carros da Hypercar com os outros GT, mas, por exemplo, se você pega um GT ali saindo do Laranja e pegar em todo aquele trecho de S, Pinheirinho, Bico de Pato, Mergulho e Junção, é muito difícil de ultrapassar, você tem que arriscar, então é uma situação complicada e isso pode decidir a corrida, né? São Pode, momentos que momentos vão ser... cruciais dos retardatários. Sim, né? sem dúvida. E não é que andem pouco não, porque os GT3 andam também maravilhosamente Muito rápido, bem, que os né? Hypercars
são, sem dúvida alguma, os carros mais belos e mais rápidos que nós temos. Como costumamos brincar, né, Gilmar Vidal? É um Fórmula 1 carenado. Carenado. Né? É lógico que na reta eles passam com muita facilidade, mas se pega aquele trecho ali depois do laranja, é muito difícil de passar. Tem que arriscar, tem que vir por fora, porque os GT não abrem para eles passar, porque eles também estão na corrida deles. Disputa. Eles não são retardatários, não. assim digamos. Eles estão disputando a corrida deles. Sim. Então, os hypercar que se virem, que venham por fora. Então, vale a pena conferir, imperdível. Imperdível, às 6 horas, o WEC São Paulo. Como também, muito interessante acompanhar, GT Series, categoria brasileira, sendo a prova de suporte ao WEC, onde nós também temos, né, com corridas maravilhosas, com GT3, com GT4, com Lamborghinis, com Ferraris, com Mercedes. Então, de fato, um bom aquecimento. É um conjunto ali maravilhoso de carros com seus bólidos fantásticos, com pilotos maravilhosos que a gente também conhece, muitos gentleman drivers que têm muito talento e que vão estar agora desfilando, né, no mesmo palco da principal categoria de endurance nesse final de semana, com a corrida 1 da GT Series acontecendo no sábado às 15:45 da tarde e no domingo, logo cedinho, abrindo os trabalhos de domingo, às 8:05 da manhã, a corrida 2 da GT Series. Saindo de Interlagos, vamos passear em Cascavel. Temos um final de semana de altíssima velocidade, começando com estoque ou de estoque, né? Aquela emoção está de volta, né? A emoção está de volta com os opalões acelerando por Cascavel, com corrida 1 às 8:55 da manhã no domingo e a corrida 2 às 2:25 da tarde. Também temos nesse final de semana em Cascavel, etapa dupla da Copa HB20, temporada 2025, com corrida no sábado às 4:08 da tarde e no domingo às 1:30 da tarde, a largada para a prova 2. Também temos nesse final de semana os brutos acelerando com corrida noturna, hein? Temos inédito. Copa Truck acontecendo no sábado com largada às 7:15 da noite e também no domingo a corrida 2 ao 12:25. Então os brutos vão acelerar com faróis. Então vamos acompanhar como serão as provas da Copa Truck em Cascavel. E fechando o final de semana também em Cascavel, temos também uma corrida com faróis da NASCAR Brasil. Temos as 100 milhas NASCAR Brasil com largada no sábado às 20:06 da tarde. Então também imperdível. A NASCAR americana tem os circuitos iluminados. Nós temos Cascavel também com iluminação, mas os carros também com faróis. O que é espetacular. Final de semana imperdível. Saindo da NASCAR, vamos para o Uruguai. Temos nesse final de semana TCR South America no Uruguai. Então, imperdível acompanhar pelo YouTube, nas terras uruguaias, o Campeonato Sul-Americano de Carros de Turismo. Saindo do Uruguai, vamos atravessar as Américas. Vamos para Ontário, no Canadá. Temos nesse final de semana também etapa da INSA Chevrolet Grand Prix, com corrida às 3 da tarde no domingo, também imperdível acompanhar. Um olho no peixe, o outro no gato, INSA, o WEC, o Endurance, neste final de semana espetacular. Do Canadá, vamos para Iowa, nos Estados Unidos, onde nós temos nesse final de semana Indy Next no Oval, Indy Next com corrida no sábado às 2:30 da tarde e a corrida. Vamos aqui, por que tem dois horários? Vem a explicação, Gilmar Vidal. Sim. A largada da prova da Indy, na sua prova primeira do final de semana, é às 6 da tarde. Provavelmente ESPN vai transmitir ao vivo. A Cultura passa na íntegra a corrida às 10:30 da noite em TV aberta. Por isso fizemos questões aí de colocar os dois horários. Já no domingo, ao vivo para todo mundo, largada às 14 horas, Grande Prêmio de Iowa, na segunda corrida do final de semana. E para fechar o final de semana em altíssima velocidade, vamos a Sonoma. Vamos lá para a costa oeste, nos Estados Unidos, terra dos vinhedos e de boas corridas. Boa corrida. Muito boas corridas. NASCAR nessa pista. É espetacular. Xfinity Series, 5:30 da tarde no sábado e no domingo, às 4:30 da tarde, a largada para Cup Series nesse final de semana em Sonoma. Gilmar Vidal, muita coisa para a gente falar. Semana que vem vai estar bombando o nosso programa.
Ufa, é uma verdadeira endurance. Sem dúvida, será um final de semana completo, cheio de grandes corridas em 2 e 4 rodas e um excelente final de semana em Interlagos com uma das maiores categorias do mundo. Temos muita coisa para torcer, muita coisa para acompanhar nesse final de semana e o seu programa, Ocnicom, que sempre leva o melhor do mundo da velocidade, tem um encontro marcado com você na próxima terça-feira, às 8 da noite. Chame os amigos, compartilhe, curta para você que é fora de Santos. Não deixe de se inscrever no seu canal no YouTube, no canal Ocnicom, para acompanhar o programa Ocnicom toda terça-feira, levando o melhor do mundo da velocidade até você. Por isso, Ocnicom, o mundo da velocidade se encontra aqui.